Depois de um provar e ver desse, nós já ficamos já cheios de esperança, de confiança, não é? Foi um provar e ver inesquecível. Certamente nós vamos repeti-lo aí outras vezes nos cultos seguintes, porque a confiança em Deus, a nossa confiança em Deus foi renovada. Esses testemunhos são verdadeiros. Então, irmãos, como o hino já nos demonstrou, a pergunta que começa esse sermão é: você está contente hoje? Parece com os sermões de Dejailza, né? E se você estiver contente, em que se baseia o seu contentamento? Qual é a base? Dejailza apontou para cima, a base está em cima, né? Ao contrário desse mundo, tudo na Bíblia é ao contrário desse mundo. A Bíblia é o livro mais paradoxal que existe, né? O paradoxo são duas ideias que não se unem, mas que em um certo momento elas estão unidas, né? Então, se você está contente, quanto tempo você acha que essa alegria, esse contentamento vai durar? Então, o sermão de hoje é sobre isso. Para a maioria das pessoas, o verdadeiro contentamento é um mistério. Quando se conhece alguém que está sempre contente, a pessoa diz: não, o que fulano tem que está sempre contente? Muitas vezes a pessoa diz: não, porque tem um grande amor, porque tem um amor correspondido, não porque essa pessoa ganha bem, não porque essa pessoa tem uma saúde de fé, ou então porque essa pessoa é muito bonita, é uma pessoa admirada, é um príncipe, é uma princesa em beleza, é uma miss, é uma modelo. Será? Então, por que é um mistério ser sempre contente? Porque são poucas as pessoas que encontram o verdadeiro contentamento. Então, será que os pobres, em sua falta de quase tudo, eles têm encontrado contentamento? Essas são as perguntas iniciais. E será que os ricos, eles conseguem comprar o contentamento? Será, irmãos? Eu assisti recentemente um vídeo curto de um psicólogo, né, falando, uma pessoa bem sábia, falando por que aqueles bilionários inventaram de ir ver os destroços do Titanic num submarino que não tinha nem tanta tecnologia, era um submarino experimental. E aí fez uma pesquisa no meio da rua. Porque as pessoas que têm muito, eles querem explorar mais e mais coisas exóticas para lhe trazer contentamento. Tudo que o dinheiro pode dar, eles querem ir atrás, porque não encontraram o verdadeiro contentamento. Infelizmente, aqueles bilionários, né, encontraram a morte, né, indo atrás de uma aventura que nem era necessária, né? Alguém até disse: já fizeram um filme, para que eu descer no fundo do mar, se o filme ganhou 11 Oscars, né, de tão real que ele foi. Então, veja bem, irmãos, o contentamento verdadeiro, ele não é encontrado na pobreza. Não é na pobreza em si que se encontra o verdadeiro contentamento. Talvez alguns de vocês não saibam, mas no passado, eu acho que até hoje ainda tem algumas ordens de religiosos que eles vão para os mosteiros, são os monges, e eles fazem um voto de pobreza, de viver de doações. Então eles saem nas ruas com uma vasilhinha pedindo alimento. Tudo que eles comem, as pessoas que doam. Eles mesmo no trabalho não fazem nada. Eles acham que aquilo vai trazer, mas muitos também não encontram contentamento nessa vida de ociosidade, de simplesmente depender dos outros, estando bons de saúde, né? E tampouco o contentamento verdadeiro pode ser comprado pelos ricos. Veja aí o caso dos bilionários, né? Uma coisa louca que, depois de analisada, como é que pode? Uma tecnologia daquela que nem era avançada, nem tinha segurança nenhuma, eles se foram para o fundo do mar e aquilo foi implodir, faltou o ar lá dentro, o negócio não explodiu, ele murchou, ou seja, eles foram mortos, esmagados. Olha que coisa terrível, né? Eles não explodiram, eles foram esmagados. Foi feito assim, ó. Então, a pergunta de R$1 milhão é:
O que é contentamento? Lá em casa ele também gosta. Nós gostamos de onomatopeias, que são sons, né? Criados para exemplificar coisas. Então, se você procurar a palavra contentamento no dicionário, lá vai estar dizendo mais ou menos assim, que contentamento é a sensação de estar satisfeito e feliz. Mas o que significa isso? Será que estar satisfeito é poder adquirir tudo que você põe no carrinho de compras? Aqui está se falando principalmente das compras virtuais, né? Eu nunca fiz uma compra virtual. Porque quando a gente precisa comprar alguma coisa virtualmente, livros, lições, essas coisas, quem faz é Davi. Não sinto a menor vontade. Mas existe lá um carrinho de compras virtual, né? Você entra naquele site, aí você, tipo numa loja, você pega o carrinho e você vai selecionando as coisas que você gosta, que você quer. Mas às vezes no final o seu cartão não pode cobrir tudo aquilo, né? Então será que o contentamento seria adquirir tudo que você quer do seu carrinho de compras? Ela levantou a mão ali e quer fazer um comentário, né? Sim. Não importa se estão doentes, se não estão, estão extremamente contentes. Amém. E sempre que eu estou assim aqui para baixo, aí eu vou, ligo para ela, estou indo lá para tomar café, lá também, porque eu sei que ela vai alegrar. Aham. Chama ela de vida. Ela está sempre contente, sempre. Toda hora que a gente encontrar qualquer pessoa, ela está contente. Oh, coisa boa. Que bom exemplo para nós, né? E tem um irmão também, que é da Luz, ele trabalha no pedreiro. O sol quente. Como é o nome dele? Aí. Ele trabalha de pedreiro, o sol quente, todo queimado vermelho ali, do calor, mas ele só trabalha com tanto piada, sozinho. Oh, coisa boa. Que bons exemplos para nós, né? Então, irmão, será que para estar satisfeito você precisa ter todos os seus desejos realizados? Né? Então, aqui tem uma história que me tocou muito. É uma história de uma menina chamada Cristina. Aos 9 anos de idade foi descoberto que ela tinha um câncer degenerativo no sistema nervoso. Aí ela não duraria muitos anos. Foi dado esse diagnóstico que aquele câncer degenerativo ia corroer ali e ela ia falecer dali a pouco tempo. E aí estava se aproximando os 9 anos dela. E aí uma pessoa da família chegou para ela e disse assim: Cristina, o que você quer ganhar de presente de aniversário? E aí a gente fica pensando assim, que uma criança que está ali ouvindo os números, sabe que está doente, né? Fazendo tratamento rigoroso para câncer, ela vai pedir o que der na telha, porque ela sabe que vão dar, até para que aqueles últimos meses de sua vida, no último ano de sua vida, possa ser um pouco mais feliz. Perguntaram: Cristina, o que você quer ganhar de presente de aniversário de 9 anos? Aí ela disse assim: não sei, eu já tenho 2 álbuns de figurinha, tenho uma boneca, eu tenho tudo. Olha que simplicidade. Mais uma vez, o culto está se ligando à lição de escola sabatina, né? A criança, na sua inocência, tudo que ela gostava, ela tinha 2 álbuns de figurinha e uma boneca. Eu já tenho tudo. Então, é possível desenvolver um coração contente como o dessa criança? Os 2 irmãos de Dejaísa são 2 exemplos, né? Então, irmãos, vamos ler o que o apóstolo Paulo disse? Filipenses 4, 11 e 12. Lá pertinho mesmo de Efésios, né? Que nós estávamos estudando. Filipenses é aí coladinho em Efésios. O que o apóstolo Paulo disse sobre isso? Filipenses 4, 11 e 12. Quem encontrar pode ler. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei o que é passar necessidade e eu sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Amém. Aqui no sermão tem uma versão. Você sabe que as Bíblias mudam, às vezes uma palavra ou outra, que ajuda a gente a entender melhor. Então existe a Bíblia, a mensagem, inclusive Leandro Quadro cita muito essa Bíblia, essa versão bem moderna. Lá está, esses 2 versículos são escritos assim:
De fato, pelo que me consta, não preciso de nada. Já aprendi a estar contente a despeito das circunstâncias. Fico satisfeito com muito ou com pouco. Encontrei a receita para estar alegre, com fome ou alimentado, com as mãos cheias ou com as mãos vazias. Deus seja louvado. Então, você notou que o apóstolo Paulo escreve: aprendi a estar contente? Ele aprendeu. Existe um caminho de aprendizado, né? Então, aparentemente o contentamento é algo que nós podemos aprender, né? De fato, podemos nos ensinar a estar contentes. Mas para isso nós precisamos de uma boa receita, né? Então, ao considerar o assunto da mordomia, nós vamos ver que um dos elementos chaves para nos tornarmos fiéis administradores dos nossos recursos é aprender o que vem a ser o verdadeiro contentamento. A razão pela qual tantas pessoas nessa geração estão desperdiçando uma boa parte do seu tempo, dos recursos e da própria saúde, é que elas estão sempre tentando encontrar algo que perderam ou que nunca tiveram. Nunca estão satisfeitas, né? Que é uma sensação de contentamento que elas estão procurando. Às vezes procuram em pessoas. Existe uma cantora, né? Que ela já se casou, se eu não estou enganada, 19 vezes, né? Uma cantora brasileira, já morou nos Estados Unidos. Toda vez que entra na internet tem alguma coisa falando dela, né? Ela já se casou inúmeras. Isso é buscando o quê? Um contentamento. Será que 19 homens... Será que nenhum deles foi capaz de fazê-la feliz, né? Ela não encontrou ainda um contentamento que a gente pode encontrar até sozinho, não é verdade? Ou sozinha. Então, queremos falar aqui sobre como podemos nos tornar mordomos fiéis por meio do contentamento. Mas nós precisamos identificar quem são os exterminadores de contentamento. Então, exterminar significa acabar. O que é que acaba o contentamento? Pode ser o esquecimento. Em primeiro lugar, o esquecimento. Como cristãos, qual é o nosso propósito de vida, irmãos? Qual é o seu propósito de vida? É adorar a Deus, servir a Deus, ser fiel a Deus. Esquecer isso, ou tirar o foco disso, certo? Colocar o foco em qualquer outra coisa, é um verdadeiro exterminador de contentamento. No encontro de Jesus com o diabo no deserto, lá em Mateus capítulo 4, Satanás tentou fazer com que Jesus perdesse o foco dele, né? Qual era o verdadeiro propósito da vida de Jesus? Ele disse assim: tudo isso lhe darei se prostrado me adorares, né? E Jesus disse: arreda de mim, saia daqui, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor teu Deus e somente preste culto a Ele. Amém? Amém? Jesus estava citando aí Deuteronômio capítulo 6. O nosso propósito de vida é adorar a Deus. E se a gente fugir disso, nós perdemos o contentamento. Ficamos buscando em pessoas, em casa, em dinheiro, em emprego, em viagens. Quantas pessoas gastam com viagem e fica sempre vazia, né? Viajar é muito bom, eu sou apaixonada por viagens. Mas tem pessoas que tentam superar, entreter-se, encontrar contentamento em viagens, mas não encontram. Então, irmãos, uma das armadilhas mais bem-sucedidas do inimigo é nos fazer acreditar que precisamos acompanhar as expectativas da atual sociedade. Porque agora a moda não é usar mais essas camisetas. Agora, as camisetas que estão se usando agora é assim. Então, aí você pode descartar. Mas você não está bem vestido. Elas não são decentes. Não porque esses sapatos já estão demodê. Esses sapatos, não, agora os sapatos são assim. Estão usando agora sapato dessa cor. Então, Satanás tenta colocar na mente de nós cristãos de que nós precisamos seguir a moda do mundo. Isso é um exterminador de contentamento. Porque a moda muda a cada estação, né? Então, se Satanás conseguir isso, esqueceremos facilmente por que estamos aqui e qual é o nosso propósito de vida. E é tão fácil adotar as sugestões do inimigo, é tão fácil adotar os objetivos do mundo, que é maiores coisas, cada vez mais. Quero coisas maiores, quero cada vez mais. Então, quando descobrimos que não temos mais, que não temos coisas maiores e que não temos cada vez mais coisas, nosso contentamento é esmagado e Satanás ganhou essa batalha.
Repreendido seja na vida de cada um de nós as armadilhas de Satanás, para que nós encontremos verdadeiro contentamento. O segundo exterminador de contentamento é renunciar. Na sociedade de hoje, não é normal fazer cortes ou renunciar a alguma coisa. Uma vez que atingimos um certo nível de renda ou gastos, consideramos um sinal de fracasso não poder manter o primeiro ou aumentar o segundo. A regressão, isso é fazer cortes, renunciar, é um exterminador de contentamento. Aqui o pastor conta que um casal cristão, uma família cristã, procurou, depois de ter acumulado 350 mil reais em dívida no cartão de crédito. E o pastor disse: como é que vocês conseguiram fazer uma dívida tão grande? Aí ele contou que é porque um deles tinha perdido o emprego há um bom tempo, eles tinham um padrão de vida alto. Então, como eles não queriam perder os amigos que eles tinham conseguido com esse padrão de vida alto, e as viagens que eles faziam, os divertimentos a que eles faziam parte, eles começaram a passar tudo no cartão de crédito, era para continuar mantendo o mesmo nível de vida. Ia a restaurantes todo final de semana, ia a parques caras, fazer viagens, passeios com os amigos. E aí foram juntando isso. O pastor disse: irmãos, não é isso que vai preencher vocês. Não é isso. Então que vocês têm que entender que agora vocês vivem com um só salário e não mais com dois. E muitos cristãos talvez sejam tentados a querer viver num patamar de vida que não é o seu, que você não pode mais. Então, alguns acham difícil aceitar os contratempos que a vida apresenta, mas essas dificuldades podem ser uma oportunidade para reavaliarmos as nossas prioridades. Jesus nos adverte claramente em Lucas 12,15. Vamos ver o que está em Lucas 12,15? É uma advertência da boca do próprio Jesus. Lucas 12:15. Quem encontrar pode ler. Qual a recomendação de Jesus para nós? Então lhe responderam: tenham cuidado, não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ele tem. Olha aí, tenham cuidado, não se deixe dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele tem. Não é as coisas que você tem, o dinheiro que você tem, que vai lhe dizer que você vai ter uma vida longa. Nós vimos aí agora o exemplo daquele apresentador, né, bem conhecido, foi da Globo muitos anos e saiu. Ele ficou dependendo de uma doação de um coração, né? E eu assisti, eu até me emocionei, como foi bonito o vídeo que ele fez. Muito magro, ele está muito magro, ele foi gordo a vida inteira, só que agora ele está muito magro, então o rosto dele está bem flácido assim, e ele muito emocionado, falou no nome da família, da viúva e do rapaz que morreu, e que a família doou o coração e que deu certo lá com a necessidade dele, que ele recebeu o coração. E ele falou várias vezes no nome dessas pessoas, disse: muito obrigado, que Deus cobrou. E um dia eu quero conhecer vocês e agradecer, porque eu só estou vivo hoje porque eu recebi esse coração. Então eu fico pensando, o homem daquele que ganhou rios de dinheiro, porque o programa dele, né, todo mundo sabe de quem eu estou falando, né? Ele ganhou muito dinheiro, ele é riquíssimo, ele é milionário, inclusive morava, acho que fora do Brasil. Mas aí ele fez o tratamento do Brasil de graça, dependeu do SUS, como eu e você. E ele ganhou aquele coração, e hoje ele diz assim, ele antes de ser operado, ele disse assim: tudo está na mão do chefe lá de cima. Eu dependo do SUS, do sistema do SUS e do chefe lá de cima, que é ele que manda em tudo. E agora ele fez o vídeo ali agradecendo. Eu fico dizendo, Deus está dando uma chance para aquele homem rever as prioridades da vida dele. Quem sabe agora ele, quem sabe ajudar muitas pessoas, né? Que ele pode, né? Porque é uma pessoa de uma influência muito grande. Então Deus dá chance a todos. Chance de rever quais são as prioridades de sua vida. E mostrar que não é o dinheiro. Não é o dinheiro que representa a vida de uma pessoa. Nesse momento, todo o dinheiro que aquele apresentador juntou na vida toda não serviu de nada. Ele dependeu do SUS, que é gratuito, e de um coração que foi gratuitamente cedido pela família, já que o rapaz está com morte cerebral. E a família disse: pode doar. E aí o sistema botou e deu certo no coração dele, né? Então, irmãos,
o esquecimento, esquecer qual é o nosso foco, esquecer qual é o propósito de vida nossa, pode fazer acabar com o nosso contentamento. E também, nós não sabemos renunciar a certas coisas, também pode acabar com o nosso contentamento, né? Não saber renunciar. Olha, se eu não estou mais trabalhando naquele local onde eu ganhava tanto, eu não posso mais fazer o que eu fazia quando eu ganhava tanto. E nós temos que saber fazer isso. E o terceiro é a abundância. Se a renúncia pode ser o exterminador do contentamento, a abundância também pode. E aí chega naquele caso dos bilionários. A maioria das advertências contidas nas mensagens de Jesus era dirigida para os ricos e não para os pobres. Olha só, ele via maior perigo, né, nos ricos, na abundância, do que na pobreza. Na pobreza, os problemas são fortemente contrastantes: necessidades ou desejos, honestidade ou desonestidade. Para os ricos, porém, os problemas são muito mais sutis e complexos. Na sociedade atual, nossas ansiedades e preocupações estão menos relacionadas à falta de coisa do que à perda delas. Em muitos países ricos, a indústria do seguro movimenta bilhões de dólares, ou seja, quanto mais caro é o carro, maior é o seguro que o cara tem que pagar. E um dia desses eu vi também um vídeo de um rapaz que tem uma oficina, que ele diz assim, que um cliente mostrou para ele, que ele disse assim: rapaz, olha, as pessoas invejam quem tem um carro caro, você não sabe nem quantas parcelas ele pagou do carro, e nem quanto é que ele tem que pagar de seguro, senão quando roubarem esse carro, ele não tem o carro de volta. Ou seja, quanto mais riqueza a pessoa tem, mais ele tem que pagar para poder manter aquela riqueza. E isso, quem que já viu um rico dormir 10 horas da noite, em paz? Quantos ricos você sabe que dorme às 10 horas da noite em paz, hein, irmão Edson? Não dorme. Porque fica se preocupando que alguém pode roubar a sua riqueza, né? Então, irmãos, aqui diz que, eu achei interessante demais essa pesquisa. Essa revista de mordomia é desse ano. Ela foi preparada no final do ano passado, então está tudo muito fresquinho, muito atual. Que fizeram um estudo sobre a depressão no mundo. Sabe qual é o país mais depressivo do mundo? O que é que vocês acham aí? Estados Unidos. Estados Unidos. E os Estados Unidos é, de longe, o país mais poderoso do mundo. Então, aqui diz que existe uma sede nos americanos por ganhar dinheiro e mostrar que ganhou dinheiro. Existe uma sede, chama-se sonho americano, de prosperar, de mostrar que é poderoso. Exatamente, tem um monopólio sobre os outros países. Então aqui foi dito que 9,6% da população americana tem depressão. Ou seja, praticamente 10%. Porque muitos talvez não tenham sido entrevistados, né? E existe muita gente, inclusive no Brasil, que tem depressão, mas não admite que tem depressão. Então se você não vai a um psicólogo ou um psiquiatra, não vai para as estatísticas. Então imagina, 10% da população americana, que são a maior parte ricos, tem depressão. E apenas 0,8% de depressão está na Nigéria. O país nigeriano, ou seja, um país paupérrimo da África, do continente africano, onde as pessoas são, em sua maioria, pessoas de pele escura, discriminadas, que vivem naqueles lugares áridos, que você vê uma árvore de longe, porque é raro ter uma árvore, vivem num calor infernal. Vive pela misericórdia de Deus, lá só menos de 1% da população tem depressão. Louvado seja Deus. Isso mostra que não é ter muito que lhe dá contentamento. As pessoas são mais felizes. E você vê muitos rostos de crianças do continente africano, paupérrimas, às vezes até nuas, e sorrindo um sorriso lindo, que muitas vezes você não vê nas pessoas, né? E aqui mesmo em Açu, isso tem me chamado a atenção há alguns anos. Eu procuro olhar no rosto dos motoristas e do acompanhante dos motoristas dos melhores carros de Açu. Eles não estão sorrindo. Procure fazer isso também. Quando você for ali para o centro, procure olhar para as pessoas que estão dirigindo os melhores carros. Se eles estão felizes, eles não estão sorrindo. Eles não estão felizes. Pelo menos não demonstram estar felizes. Muitas vezes estão brigando, discutindo, e aí eu digo, meu Deus, pode ocorrer até um acidente aí. Eu acho isso interessante. Então, irmãos, é muito preocupante isso. Sabe o que tem em Eclesiastes 5:10? Vamos ver?
o homem mais rico da história, o homem mais sábio da história, deixou conselhos para a nossa vida hoje. Eclesiastes 5:10. No meu último sermão aqui eu também citei Eclesiastes 5. Eu amo Eclesiastes, o livro de Eclesiastes, especialmente Eclesiastes 5. São 2 livros na Bíblia que eu gosto muito, é Tiago e Eclesiastes, porque me dão muitas lições. E Eclesiastes 5 é cheio de lições. Quem achar Eclesiastes 5, versículo 10, pode ler. Qual o conselho do homem mais sábio que já existiu e mais rico que já existiu na terra? Quem ama o dinheiro jamais se fartará dele. Quem ama a abundância nunca ficará satisfeito do que ganha. Viu? Também isso é vaidade. Isso é vaidade. Também isso é vaidade. Ele estava falando da vaidade. Sabe qual é o significado profundo da palavra vaidade? Bolinhos de sabão. A vaidade é definida na sua etimologia, ou seja, na origem da palavra, como uma coisa semelhante a uma bolha de sabão. É linda, né? Bem coloridinha por causa do reflexo do sol, mas explode no instante. Às vezes não demora nem 2 segundos, 3 segundos, explode. O vento leva facilmente. E sábio Salomão nos diz, também isso é vaidade, correr atrás do vento, como ele repete muito no livro de Eclesiastes. Então, correr atrás de dinheiro não vai lhe dar contentamento, vai lhe dar mais preocupação. Então, os principais exterminadores do contentamento são o esquecimento, a falta de renúncia, você não saber renunciar. Eu não posso viver nesse padrão. Aí eu não vou tirar isso não, que isso é tão bom, senão você não pode manter isso. E a abundância. Quando se tem muito, muitas vezes se quer mais e não se fica contente. Então, irmãos, vejamos agora se nós podemos descobrir na Bíblia os principais ingredientes da receita para aprendermos o que é verdadeiro contentamento. Que elementos nós podemos incorporar em nossa vida que poderão trazer contentamento ao nosso coração, permitindo que sejamos fiéis mordomos de tudo o que Deus confiou aos nossos cuidados. Vamos para 2 Pedro 3:11. Segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 11. Acredito que a maior parte de nós lembre que nós estamos aí no contexto da volta de Cristo e o apóstolo Pedro nos admoesta quanto à maneira como nós devemos viver, estando prestes a receber o nosso Senhor em glória e majestade. Quem encontrar pode ler. Segunda carta de Pedro 3, versículo 11. Uma vez que tudo será desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. Em santo procedimento e piedade, né? Uma vez que todas essas coisas serão desfeitas, o contexto aqui ele diz, lembre que lá no passado, Deus destruiu tudo com água, e agora, tudo que tem na terra está sendo entesourado para fogo. Está aqui, no capítulo 3 de 2 Pedro. Tudo que tem na terra está sendo entesourado para fogo. Aí ele completa, ele faz aqui o parágrafo aqui de conclusão. Sendo que tudo isso vai ser desfeito, nós devemos viver em santo procedimento e piedade. E aí completa, dizendo que nós esperamos na promessa de Deus. Esperamos a promessa de um novo céu e uma nova terra. Amém? Naquele dia, os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão no fogo. Ou então abrasados, né? Os elementos que foram criados lá no 4º dia da criação, o Sol, Lua, estrelas e as galáxias, as nebulosas, os quasares, todos os corpos celestes que nós podemos ver, onde o homem contaminou, tudo isso se derreterá com a glória de Cristo. Quanto mais as coisas que estão na terra, que também está explícito aqui, que serão atingidas e destruídas na volta de Cristo. Para que correr atrás do que não vai me preencher? Né, irmãos? Então nós devemos viver uma vida piedosa e moderada. A moderação nos aconselhada pelos escritores bíblicos. Outra coisa, estabeleça o hábito de doar. Olhe, 1 Timóteo 6, 18 e 19. Vamos voltar aí um pouquinho para a primeira carta de São Paulo a Timóteo. 1 Timóteo
6:19. Quem encontrar pode ler. Ajuntando para si mesmo o tesouro que é sólido e fundamento do futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida. Amém. Mas nem o 18 também, eu esqueci, era 18 e 19. Depois diz, que eles façam o bem, que sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Olha aí, Porque quem reparte acumula tesouro para a vida futura. E Atos, no livro de Atos está escrito, citando uma frase de Jesus que não está nos evangelhos, mas que Lucas recolheu, essa frase de Jesus: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Uma coisa melhor do que receber é dar. Então, eu nunca vi pessoas mais contentes do que as que desenvolveram o espírito de doação. Doar é vida. Doar é o fundamento da natureza de Deus e de seu reino. Eu sempre reflito sobre as pessoas nos sítios lá que nos dão frutas. Como eles são alegres, felizes. Eu estava falando para alguém, acho que foi um áudio que eu mandei ontem, que eu estava dizendo, as pessoas lá, eles são ricos de chinela havaiana. Porque tudo, a gente olha e vê que aquelas posses ali dariam condições de eles se vestirem bem. E no entanto a gente chega lá, tudo de chinela havaiana, as mãos rachadas. As casas são de cimento, rachado, igual era a nossa casa de um ano atrás. Eles estão lá felizes da vida. E se você chegar e pedir mamãos, pode tirar. Pedir banana, pode tirar. Eles não negam uma pessoa que chega e pede. Eu quero tirar um cacho de banana, pode tirar. Eles não negam. Lá em Panguaçu. Que bom que você me confundiu com uma pessoa que eu amo demais. Pode falar. Sim. Não dava só uma, dava quantas a pessoa quiser. Todo mundo que tem um coração generoso, ele é feliz. Mesmo, aí eu vejo isso, que isso acontece ali, eles vivem em casas simples. Tem aquela fazenda que eu fui buscar mamão. A casa, rapaz, é um cimentozinho, rachado. Eu só lembrei da nossa casa, até pouco tempo atrás. Eles lá felizes da vida, e com a plantação de acerola, a plantação de mamão. Eles vão 2 vezes por semana a Fortaleza, num caminhão novo deles. Eles vão vender fruta na Serra de Fortaleza. E a casa do cimento, e feliz da vida. A mulher, além de eu trazer um saco de mamão, a mulher ainda me deu 1 quilo de acerola. Essa é uma felicidade, uma alegria. E nem mora numa casa chique, porque eles não sentem necessidade. Eles não sentem necessidade de uma casa chique. E eu acho que se fosse uma casa chique, despertaria mais a cobiça das pessoas, né? Então estabeleceu o ato de dar. Aquele versículo que os meninos mostraram aqui na adoração infantil há 2 sábados atrás, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. São João 3,16, o versículo mais conhecido nesse mundo. Mas a gente não para pensar na profundidade. Deus deu o que tinha de mais precioso no céu, o seu Filho. E durante 33 anos, os anjos ficaram lá apreensivos, porque estava faltando Jesus, o centro de toda a glória no céu, enquanto ele estava andando nas terras empoeiradas da Palestina, ensinando o que era amar. Não é verdade? Então, olhe, o espírito do céu é doar. No espírito de profecia, irmã Ellen White escreve que o espírito do mundo é reter, é recolher, é guardar para si. Mas o espírito do céu é doar, doar e doar. Os que desenvolvem o espírito da doação, eles estão vivendo no espírito do céu. Amém? Amém. E eles são felizes, são contentes. E também, o terceiro ponto, desenvolvam uma atitude de gratidão.
não podemos desenvolver uma atitude de gratidão se nós continuamos a nos comparar com os outros. Infelizmente, a sociedade hoje leva as pessoas a se comparar com os outros, certo? A competir com os outros, com os amigos, com os vizinhos, com os colegas de trabalho. Cada anúncio na TV é um desfile de competição. Esse é o melhor carro, esse é o melhor investimento, essa é a melhor empresa, esse é o melhor produto. Contudo, a gratidão é um estado de espírito, não de acumulação de bens. Você não precisa ter o melhor que esse mundo acha que é o melhor, mas você precisa ter o melhor que você sabe que é o melhor, que é Cristo no coração. Por isso eu escolhi esse hino. Achei o segredo, é Cristo no coração. Amém, irmãos? Amém. Então, até que você possa realmente agradecer a Deus pelo que você tem e está disposto a aceitar a provisão divina para a sua vida, o contentamento nunca será possível. Confie nas promessas de Deus. Sabe o que está em Hebreus 13:5? Sabe o que, irmãos? Que está em Hebreus 13:5, essa é a última passagem de hoje. Nunca, jamais se abandonarei. Que promessa maravilhosa. Hebreus, livro de Hebreus, né? Atribuído aí também ao apóstolo Paulo. Hebreus 13, versículo 5. 13, versículo 5. 13, versículo 5. Começa repetindo aquele conselho que nós lemos ali atrás. Hebreus é lá no Novo Testamento, irmão. Joel, ajuda o irmão Bruno a encontrar Hebreus. Contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse: de maneira alguma deixarei vocês, nunca, jamais abandonarei. Amém. Amém. Seja vossa vida sem avareza. Contente-se com as coisas que vocês têm, porque eu tenho dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Louvado seja Deus. Gente, o Salmo 23 muitas vezes é mal interpretado, porque a lista diz dizendo assim: o Senhor é meu pastor, Ele não me faltará. Deus não falta. O pra vai ver de hoje nunca vai sair da minha mente. Eu acredito que não sai da mente de vocês. Eles tinham Deus, e a mulher a irmã diante dos assaltantes, ela diz: nós temos um Deus poderoso, esse Deus nos valerá. E olha o livramento que Deus deu, quebrantou o coração, não é? Vai ajudar vocês também. E eles oraram pelos assaltantes, para que eles fossem transformados. Quando a gente tem Deus, a gente não tem medo. Como em 1 João 4:18 diz assim: o verdadeiro amor lança fora o medo. O verdadeiro amor a Deus lança fora o medo. E Deus precisa de pessoas contentes, confiantes nele, que possam testemunhar em todos os momentos. E agora nós chegamos na confiança em Deus. Nós sabemos que um dos 8 remédios naturais que Deus nos oferece, o último é a confiança nele. Então ele diz: de maneira nenhuma deixarei você, nunca, jamais o abandonarei. Tem um grande pensador, um pregador do evangelho, que disse assim: o homem que tem Deus como seu tesouro tem todas as coisas numa só. Amém? Amém. Então aqueles que aprendem a confiar nas promessas de Deus conseguem ter um sorriso em seu coração. Que coisa maravilhosa. Então aqui conta a história de um pastor que ele estava num lugar bem distante, na China, ele e sua esposa. E eles estavam passando por um momento difícil, porque estava demorando a chegar o seu salário do mês. Eles já estavam sem nada. E aqui conta que ele leu a Bíblia, passou mais do que o tempo normal que ele lia a Bíblia lá no seu quarto, orou de joelhos, clamou a Deus, chegou na cozinha, a mulher disse: não tem nada para comer. Aí ele olhou lá no computador a sua conta e nada. E aí ele disse: vamos orar, vamos cantar louvores, vamos adorar a Deus. Vamos. A mulher se uniu a ele, eles oraram, leram a Bíblia, se ajoelharam, clamaram a Deus. Aí ele disse: agora eu vou abrir novamente, vou fechar aqui o sistema, vou abrir de novo. Olhou, nada. E eles fizeram isso até meio-dia, sabe? Mas aí a mulher disse assim: o que nós vamos fazer?
Aí o pastor disse assim, com um sorriso no rosto, isso é uma história real, ele disse assim: nós temos 27 centavos na conta em todas as promessas de Deus. Amém? E aí logo depois, os irmãos que moravam naquela região sentiram uma grande vontade de ir visitá-lo e levaram alimentos para eles. Deus não desampara aqueles que estão confiantes, e isso nos dá um contentamento muito grande. Nós temos 27 centavos na conta, mas nós temos todas as promessas de Deus. E as promessas de Deus são fiéis e verdadeiras. Amém, irmãos? Amém. Então, busquemos a Deus de verdade. Como nos diz aquele louvor, não é? Aquele louvor do: se o meu povo que tem o meu nome se humilhar e orar, se o meu povo buscar a minha face e não as minhas mãos, ou seja, se ele buscar a minha presença e não só as minhas bênçãos, eu sararei a sua terra, eu lhe darei contentamento, eu lhe darei verdadeiro prazer e alegria em tudo, né? Então, o apóstolo Filipe, o discípulo, disse assim: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Nós precisamos buscar a face de Deus, e isso nos trará verdadeiro contentamento. Busquemos a Deus, orando confiantemente nele. Façamos isso com nossa família a cada dia. É um privilégio poder elevar nossa alma a Deus em oração em todos os lugares e em todos os momentos. Até durante um assalto, nós vimos hoje. O que quer que estejamos fazendo, nós podemos buscar a face de Deus. E foi assim que Enoque viveu com Deus. E Deus nos diz em Jeremias, nos diz assim: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o vosso coração. E o apóstolo Paulo diz em Filipenses 4,13, o que nós sabemos de cor, não é, irmãos? Tudo posso naquele momento. Eu posso viver sem um emprego. E eu me lembrei da frase de Marinilson aqui, que eu acho que não só me surpreendeu no último culto. O culto de quarta-feira foi maravilhoso. Ele disse: o tempo que eu fui mais feliz foi o tempo que eu estava desempregado. Foi o tempo que eu passei melhor na minha vida. E isso é um milagre. Foi o tempo que eu tive desempregado. Não me faltou nada. Depende totalmente de Deus. Você ora mais, você lê mais, você confia mais, né? Então, quando Paulo falou isso, ele estava falando nesse sentido, porque complementa o versículo do início. Ele diz: eu posso estar com fome temporariamente, mas estar feliz. Eu posso estar aprisionado, como ele escreveu as cartas dele, todos aprisionados, e estar feliz. Eu posso estar num navio naufragando, eu sei que Deus está comigo. E ele naufragou 5 vezes, mas não caiu da confiança, não deixou de ser feliz, não deixou de confiar em Deus e ser contente. O verdadeiro contentamento é nos dado por Deus, é uma dádiva de Deus, e não pelo acúmulo de coisas. É pelo poder de Cristo que vive em nós e nos capacita a fazer todas as coisas por meio de sua força, que nós obtemos o verdadeiro contentamento. Amém, irmãos? Amém. A verdadeira paz, o verdadeiro contentamento são concedidos àqueles cuja mente está firme no Senhor, a saber, aqueles que confiam nele total e incondicionalmente. Amém, irmãos? Então, como mordomos de Deus, sigamos o exemplo que Deus nos deu. Ele esvaziou o céu para doar seu Filho. E o Senhor Jesus, que era imensamente rico em todas as coisas, tornou-se incompreensivelmente pobre. Porque ele disse: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele se tornou pobre para que nós, que éramos desesperadamente pobres, né? Quando a gente canta por um pobre pecador qual eu, o pecado nos tira tudo, a dignidade, nos deixa paupérrimos, carentes da riqueza que só Cristo pode nos dar. Nós éramos pobres no pecado, nós podemos em Cristo ser inconcebivelmente ricos por sua graça. Amém, irmãos? Confiemos nesse Deus maravilhoso. Em Cristo nós podemos ser contentes. Eu queria que Davi colocasse nele o louvor chamado Nele. Dos arautos do rei. Vamos ficar em pé, vamos meditar. Os que não souberem cantar, mas meditem na letra desse louvor que eu gosto tanto. Nele, em Cristo, nós podemos ser incompreensivelmente contentes. E o mundo não entende, o mundo não conhece esse contentamento. Que nós podemos estar desempregados, nós podemos estar sendo até perseguidos, mas podemos ser contentes, porque a confiança em Deus nos dá verdadeiro contentamento. Amém?